Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 1 Samuel. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. 1 Samuel 14. Bom dia, meu povo, Deus abençoe vocês. 1 Samuel 14, a vitória de Jonathan. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: venha, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, ele não contou isso ao seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, perto das romanceiras, em Migron, e o povo estava com ele, era cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonathan procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado, de outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bosés, o outro Sené. Um deles erguia ao norte diante de Micmas, o outro sul diante de Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: venhas, vamos até a guarnição destes incircuncisos, talvez o Senhor os ajude. Porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muito ou com pouco. Então o escudeiro disse: faça o que estiver em seu coração, eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: então vamos atravessar a rua em direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se eles disserem assim: fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor entregou em nossas mãos. Isso nos servirá de sinal. Quando os dois os deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: eis que os hebreus estão saindo do buraco onde estavam escondidos. O homem da guarnição disse ao Jonathan, o seu escudeiro: subam aqui e nós daremos uma lição a vocês. Então Jonathan disse ao seu escudeiro: vem atrás de mim, porque o Senhor me entregou nas mãos de Israel. Os entregou nas mãos de Israel. Então Jonathan subiu, engatinhando, seu escudeiro foi atrás, e os filisteus caíram diante de Jonathan, e o seu escudeiro os matava atrás deles. Nestes primeiros ataques, Jonathan e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens numa pequena área da terra. Houve grande espanto no arraial, no campo entre todo o povo. Também a guarnição, os saqueadores tremeram até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Em Gibeá de Benjamim, os sentinelas de Saul olharam, e eis que a multidão dos filisteus dispersava correndo para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com eles: contem aos soldados e veja quem é que saiu do acampamento. Contaram, e eis que nem Jonatas e nem o seu escudeiro estava ali. Saul disse a Aias: traga a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: desista de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam entrado
com os filisteus que tinham ido com eles ao arraial, também esses juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram numa batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven, o voto de Saul. Naquele dia, os homens de Israel estavam angustiados porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento dizendo: maldito é o homem que comer algo antes do anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Porque isso tudo, por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou no bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, e eis que o mel estava escorrendo, mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso, estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou o favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. Então, alguém no meio do povo disse: o seu pai levou a jurar solenemente, dizendo: maldito é o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. Então Jonatas disse: meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos estão brilhando por eu ter provado um pouco desse mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos dos seus inimigos. Derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia derrotaram os filisteus desde Micmais e até Ajalon. O povo estava muito exausto. Então, lançando sobre os despojos, pegaram as ovelhas, os bois, os bezerros e os mataram no chão e comeram a carne com sangue. Foram contar isso a Saul, dizendo: eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem carne com sangue. E Saul gritou: traidores, rolem para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: espalhem entre o povo e digam que cada um me traga o seu boi e a sua ovelha e o matem aqui e comam, que não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um seu boi e matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor, e foi o primeiro altar que ele edificou. Jonatas é salvo pelo povo. Então Saul disse: vamos descer à noite e no enlaço dos filisteus. Vamos saqueá-los até o raiar do dia. Então deixemos que eles fiquem, e não deixemos que fique nem sequer um deles. E eles responderam: faça como achar melhor. Mas o sacerdote disse: vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: devo descer no enlaço dos filisteus e tu entregarás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: venham cá, todos os chefes do povo, informem-se e descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que o meu filho Jonatas seja o culpado, ele morrerá. Ele certamente morrerá. Porém ninguém de todo o povo que lhe respondeu. Então Saul disse a Israel: fiquem vocês de um lado, e eu e meu filho Jonatas fiquemos do outro. O povo disse a Saul: faça como achar melhor. Então Saul falou ao povo de Deus e disse: Deus mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio, e o povo saiu livremente. Então Saul disse: lancem a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então quando Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas respondeu: eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que aqui estou preparado para morrer. Então Saul disse: que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Porém o povo disse: como é que Jonatas pode ser morto se ele efetuou tamanha salvação em Israel? Nada disso. Então
Certo como vive o Senhor, nenhum dos seus cabelos cairá do chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonathan para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus. Estes voltaram para sua terra. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor. Contra Moabe, filho de Amon, Edom contra Zobá, filisteus, para que quer que onde voltava ele era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e o libertando de Israel nas mãos do que saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonathan, Ives, Malquissua. Os nomes de suas duas filhas, Emerabe, a mais velha era Micmal, e a mais nova, Merabe e Micmal, tô maluquinha. Os nomes de suas filhas eram Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era o pai de Saul. Ner, o pai de Abner, era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre se via um homem forte e valente, Saul agarrava a si, o agregava a si. Um texto longo. Esse texto ele tem muito a nos ensinar. Quando um rei ele não sabe decidir, ele destrói não só a vida dele, não só a casa dele, mas uma nação. Jonatas era o filho dele, ele decidiu ir lá e guerrear contra os filisteus e eles ganharam, né? Eles mataram alguns filisteus. Então, Saul viu que estava faltando, tinha uma confusão, que o povo ia correndo para cima e para baixo. E ali, Saul viu que estava faltando alguns soldados, guerreiros. Quando eles contam os soldados, quem é que está faltando? O próprio filho e mais um. Então, ele manda o povo ir atrás de Jonatas e ele dá uma ordem. A ordem é: não comam, todo mundo de jejum. Gente, é muito sério isso. Você tem noção do que é você já ficar o dia inteiro de jejum, você guerrear e você ainda comer, não ficar sem comer? Eles estavam exaustos. A Bíblia diz que eles estavam exaustos. Simplesmente, o povo, os guerreiros, os soldados estavam exaustos. Eles acham Jonathan. E aí dá certo, depois dá errado, fica uma confusão. Só que foram contar para Saul o que aconteceu. Jonathan não sabia que o pai tinha mandado todo mundo ficar sem comer. Ele foi lá e ele experimentou mel. Agora, imagina, o príncipe experimentando mel. O povo não pode comer. Ele, o quê? Tô com fome. Olha como meus olhos voltaram a brilhar. Eu estava desfalecido de fome. Então o povo, sabe o que eles fizeram, gente? Eles foram lá e mataram um monte de animal e comeram com sangue e tudo. E vocês sabem que nessa época, né? Até hoje eles não comem carne com sangue assim. Gente, Saul ficou sabendo disso. Foi uma confusão dentro do arraial. E eu só sei que eles pediram para Deus julgar eles. E Deus apontou que Jonathan tinha comido. E o próprio Saul falou: então eu vou matar meu filho. Porque eles eram assim. Quem cometia pecado na frente de todo mundo morria. Então o rei estava disposto a matar o próprio filho. E o povo disse: não, peraí, ele salvou a gente hoje. Não tem como salvar a gente dos filisteus desse jeito se não for a mão de Deus. Então o próprio povo livra Jonathan. E ali, depois que Jonathan é livrado, ele volta, né, pro arraial, e volta pros soldados. E ali fica uns minutinhos de paz, um pouquinho de paz. Mas eu quero falar com vocês, na verdade, fui fazendo um resumo, porque foi bem longo o texto. E eu queria falar com vocês sobre como tomar decisões assertivas, como tomar boas decisões, como tomar péssimas decisões. Primeiro, vocês lembram que no capítulo de ontem, a bênção de Deus se afastou de Saul. Primeiro ponto para se tomar uma boa decisão: tudo começa no pai.
Tudo começa no pai. Pessoas que não têm a sua paternidade bem estabelecida, ela não consegue tomar boas decisões. Poliana, mas olha, deixa eu te contar, meu pai. Então, você tem um pai que se chama Deus. Ele fez a terra, o céu, a água e o mar, tá bom? Ele fez tudo. Antes que você já existisse, ele já existia, gente, faz muito tempo. Faz tanto tempo que ele criou tudo isso aqui. E somos todos filhos dele. Quer dizer, né? Alguns. Todos foram criados, todos são criaturas de Deus. E alguns, muitos, milhares, né? De nós somos filhos dele. Então, se você é filho de Deus, de fato filho de Deus, se você entendeu a sua paternidade, você precisa saber que tudo começa no Pai. A primeira coisa para a gente conseguir tomar uma decisão assertiva, para a gente conseguir tomar boas decisões, é ter o nosso coração com base no temor do Senhor. Senão não tem como tomar decisões assertivas, não tem como tomar boas decisões, é impossível. Então Jonathan, ele tomou uma boa decisão de botar para quebrar. Ele tinha a paternidade dele, ok, mas Saul não tinha mais. A bênção de Deus havia saído do povo. A bênção, por causa de quê, gente? De uma oferta que Deus disse uma coisa e ele fez outra. Olha, as minhas ofertas pode ser do seu jeito. As ofertas que você tem dado, você tem perguntado a Deus o que é que agrada o coração dele. A gente não pode fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Não pode. O louvor, ele precisa ser constante nos nossos lábios. A adoração, a oferta, mas a gente precisa ter temor e tremor diante do que a gente apresenta em Deus. Não adianta a gente achar que o evangelho é vivido do nosso jeito. O evangelho é vivido à maneira de Deus. Toma cuidado como você tem se apresentado diante de Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Depois as pessoas não entendem. Ai, Deus está tão longe. Não, a Bíblia diz que Deus está perto. Por que ele está tão longe de você? Por que logo você? Sabe por quê? Porque o teu coração está longe do Pai. Porque Deus diz, vai para a esquerda, vai para a direita, você vai para a esquerda. Deus diz, vai para frente, você vai para trás. Deus diz, faz isso, você não faz. Deus diz, não faz isso aí, é que você faz. Depois que a bênção de Deus é retirada da sua vida, é muito difícil você conseguir tomar uma boa decisão. Então Saul manda o povo com fome guerrear. Quem mandaria o povo morrendo de fome guerrear? Saul mandou. Sabe por quê? Porque o coração e a mente dele estavam longe do Pai. Ele não perguntou a Deus. Depois ele queria tomar uma outra decisão e o povo disse, pergunta para Deus. Ai, mesmo, Deus. Foi isso que ele fez. Pergunta para Deus, Saul. Saul não. Saul pergunta para Deus. Ei, pergunta para Deus. Sabe essa decisão que você está querendo tomar? Você tem pai? Pergunta para o teu pai. Aí quando perguntou para Deus, as coisas começaram a melhorar um pouquinho, assim, bem pouquinho. Pergunta para Deus. O que Deus disse diante das decisões que você quer tomar? Geralmente, quando as pessoas me vêm com coisas querendo que eu decida pela vida delas, eu faço sempre essa pergunta, porque é muito fácil querer que eu decida pela vida das pessoas. A primeira pergunta que eu faço é, o que Deus te disse? Ah, Deus me disse isso. Eu falei, então o que você está me perguntando? O que Deus te disse? Eu não sei. Então fica aí até que Ele te responda. Deus responde. Se você vive um Deus que existe, então Ele responde. Se Ele existe, Ele responde. Ah, mas eu não consigo ouvir a Deus. É porque o teu coração está longe. O teu Deus está perto. Ele está muito perto, Ele está ao seu lado, em você. Ele trabalha por você, Ele não dormita, Ele não dorme. Ele está perto e Ele está à sua disposição. Deus responde. Só que nessa manhã, eu e você precisamos passar por uma metanoia. O nosso coração precisa ser outro. A nossa vida precisa ser outra. A nossa trajetória precisa ser outra. Nós precisamos mudar radicalmente os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa história. A gente precisa entender que perto está o Senhor. E antes de qualquer decisão, a gente precisa contar com a ajuda dele. Ele te ama. Ele me ama.
e Ele está à nossa disposição. Por que a gente não conversa com Ele? Não tem como tomar uma boa decisão se você não ir para o Pai. Tudo começa no Pai. E eu vou contar mais aqui para vocês. Quando um rei, ele toma uma decisão boa, todo o povo é beneficiado. Quando um rei toma uma decisão mal, todo o povo perece. Quando um homem de casa, de dentro de casa, toma uma decisão boa, toda a família é beneficiada. Quando ele toma uma decisão ruim, a família inteira perece. Quando uma mulher toma uma boa decisão, a família inteira é louvada, é favorecida. E quando ela toma uma péssima decisão, a família inteira perece. Vocês entenderam que todas as decisões que você for tomar e que eu for tomar vai ter um impacto na nossa vida? Não só na nossa vida, mas na vida de todo mundo que está perto da gente. Então, a partir de hoje, que o teu coração aprenda a tomar boas decisões e que todas essas decisões venham depois de uma pergunta para Deus: Senhor, o que eu devo fazer? Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Pai, em nome de Jesus, te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou desejamos. Te louvamos por cada porta fechada, te louvamos por cada porta aberta. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não faz aquilo que o nosso coração deseja por capricho, mas o Senhor faz porque o Senhor é bom. Senhor, nos ajude a tomar boas decisões. Nós sabemos que as nossas decisões vão impactar toda a nossa família e a nós mesmos. E talvez a vida de outras pessoas. Então, que a partir de hoje o nosso coração e a nossa mente passe por uma metanoia e que nós possamos experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nos realinhe a tua vontade e nos faça um vaso novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Um dia abençoado para todo mundo. Deus abençoe. E até amanhã, 5h45, a gente está aqui de novo para continuar esse devocional, que é meu, que é seu, mas é principalmente de Jesus. Deus abençoe e até amanhã.